Vambora. Bom, pessoal, bem-vindos ao nosso novo Neuromodulation Journal Club. Esse aqui é uma reunião que a gente faz todo mês aqui no departamento, em que a gente escolhe algum tema ou algum artigo relacionado à neuromodulação e a gente discute, geralmente um fellow apresenta e a gente discute os resultados. A gente já há alguns meses resolveu abrir essa reunião para profissionais de saúde de fora do HC, porque a gente achou que isso só poderia enriquecer a discussão. E o tema de hoje vai ser apresentado pelo Andrew, e vai ser uma discussão sobre o que é melhor, se é melhor fazer DBS com o paciente dormindo ou fazer o DBS com o paciente acordado, que é uma discussão atualmente importante na literatura. Andrew, pode mandar bala. Karina, nós vamos lançar o pooling antes? Verdade, o pooling. Manda Pessoal, bala com você, Rubens. Lança não, aí. eu sou, você que Não, que mas manda. você que pode lançar, aperta aí no botão. Esse é o momento de lançar? Esse é o momento de lançar. Tá, Antes da gente, do Andrew começar a apresentação dele, brilhante, eu tenho certeza, a gente queria perguntar para vocês hoje, o que vocês acham melhor? DBS acordado ou DBS dormindo? Lança aí, Rubens. saiu? Saiu. Meu, isso aqui é fantástico, hein? Isso aqui é fantástico. Agora, eu pessoalmente não posso votar, hein, Karina? Eu sei. Pô, eu Heavy is the head. ia fazer um voto aqui. Fantástico. Pode fazer o seu voto oral, Rubens, fica à vontade. Não, eu só estou vendo o que o pessoal está colocando. Estou de olho nos fellows aqui. Tem um anestesista que colocou o paciente dormindo. Ó, pessoal, mais 3 pessoas para votar. E aí a gente vai voltar com essa enquete no final, certo, Karina? Isso, no final da apresentação a gente roda de novo para ver se alguém mudou de ideia. Perfeito. Então tá bom, a gente Fala aí encerrou. como é que foi, Rubens? Compartilhar resultados, está aqui. Isso. Então, basicamente, Porque uma pessoa respondeu dormindo? Então tá bom. 94% acordado. Vamos ver se Vitória esmagadora. Vamos lá. o André muda isso aí. Vamos lá. Vamos ver se eu não vou deixar o pessoal mais confuso. É. Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Eu me chamo Andrew. Eu sou neurocirurgião formado pela Santa Casa de São Paulo e atualmente sou fellow de neurocirurgia funcional no HC. Hoje eu vou conduzir a apresentação da sessão do Journal. Fui orientado pelo Dr. Fábio Godinho, pelo Dr. Kleber Paiva Duarte. E... Opa, só um instante. E esse é o artigo que, bom, vai servir de base, pelo menos de pontapé inicial, para a gente começar a nossa discussão. Esse é um artigo que foi publicado na Nature e é de um grupo israelense. E o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do Propofol e da ketamina e de uma modalidade de anestesia que fazia uma associação de Propofol e ketamina sobre a atividade cerebral de macacos e sobre como a interferência sobre a atividade cerebral poderia ser interpretada no contexto do paciente com Parkinson, como isso serviria de base para modificar as estratégias na anestesia durante o procedimento cirúrgico. E para isso, ele, na introdução, vai fazer... Só lembrando, né? Esse artigo, ele foge um pouco do escopo por se dedicar muito à discussão do sono, né? Sobre como essa anestesia com propofol e ketamina se assemelha ao ciclo do sono, mas a gente vai tentar entender a ideia principal do autor para então partir para a nossa discussão principal sobre awake versus asleep. No comecinho do artigo, o que o autor faz é tentar nos convencer da importância dos sistemas de navegação neural. Então, ele praticamente diz que o microrregistro é um recurso importante para identificar o alvo e tratar de forma correta, de forma mais adequada os pacientes com Parkinson.
Porém, ele faz um contraponto, comentando sobre as limitações da cirurgia com paciente acordado, principalmente no contexto das limitações relacionadas à ansiedade ou ao medo dos pacientes a se submeterem a esse tipo de procedimento. A partir disso, ele vai comentar sobre os efeitos do Propofol e da ketamina, né, e sobre como eles podem induzir uma resposta na atividade cerebral similar ao que acontece no ciclo do sono. A gente sabe que o Propofol é uma droga muito utilizada em neuroanestesia, de uma forma geral, né, mas ela tem uma restrição na cirurgia para Parkinson, porque ela limita o uso do microrregistro, dado que a atividade cerebral é muito reduzida, porque nesse caso a gente produz um estado de inconsciência. Então, uma limitação no microrregistro, além do que há efeitos indesejados, como, por exemplo, pode ter discinesia induzida por Propofol. E se a gente tentar, por exemplo, pensar no uso do Propofol em uma cirurgia com paciente acordado, na fase inicial, para tentar a colocação do halo e incisão também, o que a gente pode ter é um retardo no reaparecimento do tremor no paciente, mesmo em off. Depois ele vai comentar um pouco sobre a ketamina, né, os efeitos dissociativos dessa droga, a possibilidade de alucinação também como um limitante. Porém, ele começa a induzir a discussão sobre como a ketamina induz uma resposta na atividade cerebral que se assemelha a um padrão de frequência, né, equivalente às ondas gama. E nessas ondas gama, né, com uma frequência mais alta, a gente conseguiria não inibir a atividade cerebral, mantendo, então, o benefício do uso do microrregistro durante a cirurgia. A gente sabe que essa relação de sono e sedação ela é meio confusa. O autor chega a discorrer sobre como os pacientes se comportam após uma sedação convencional, né, com os protocolos de anestesia, e após o sono, em relação ao descanso pós-operatório, pós-anestesia desses pacientes, e é que entra esse protocolo Propofol ketamina como uma boa alternativa. Vocês devem ter visto que no artigo os métodos são discutidos no fim, mas por uma questão didática eu resolvi apresentá-los brevemente aqui agora nessa fase. Então o estudo ele é composto por duas fases, uma fase preparatória e uma fase experimental. Foram utilizadas duas fêmeas dessa espécie, macaco verde africano. Na fase de preparação, as duas fêmeas eram acondicionadas em uma sala e passaram por um treinamento e depois por dois procedimentos. O primeiro era, após uma indução anestésica, os animais eram submetidos a uma craniotomia para implantar uma câmara de registro, de forma que fossem obtidas informações do córtex e do globo pálido externo, e colocação de eletrodos bilaterais para eletroencefalograma. No segundo procedimento, era implantado um catéter venoso central e após era feita uma ressonância de 3 Tesla para confirmação dos pontos de registro da primeira cirurgia. Essa era a ideia geral depois de feito isso. Os animais estariam acondicionados e monitorizados. Vocês veem que tem a câmara de registro aí já implantada. Além disso, os animais eram monitorados por vídeo, né? Era uma sala completamente escura, mas tinha uma câmera de infravermelho. Era possível observar se os olhos estavam abertos ou fechados, principalmente após esse estímulo que era o air puff, né? Como se fosse similar ao estímulo do toque, para verificar se o animal estava sob sedação ou não. Além disso, eletroalcoolograma e eletromiograma também eram obtidos, além da monitorização geral. Na fase experimental, a gente tem um registro pré e pós-indução do parkinsonismo. A cada 2, 3 dias era feito o registro, né, em condições de sono normal e em condições de sedação. Nessas fases, então, toda a sequência de monitorização era realizada com o objetivo de verificar como que ocorria a sincronização das ondas, né, e em que faixa de frequência as ondas estavam operando nesse período. No período do registro, o protocolo de sedação ocorria da seguinte forma. Primeiro era feita uma solução salina durante 1 hora, depois uma hora de sedação, sendo que tinha uma relação de Propofol para ketamina de 40 minutos para 20 minutos, e depois era feito um washout, né, com
com a solução salina por mais 1 hora. Então, o paciente sob monitorização, o animal sob monitorização, recebia sedação. Fora do período de sedação também era verificado durante o sono normal, né? Elas tinham sido treinadas para dormir nessa sala. Era feita então essa monitorização multimodal. E o parkinsonismo foi induzido com a administração intramuscular durante 4 dias. Vocês veem que está 5 vezes aí, porque no primeiro dia eram 2 aplicações de feniltetrahidropiridina para induzir parkinsonismo. Vocês veem que nesse gráfico a gente consegue observar que após 7 dias, numa escala dos efeitos, dos sinais e sintomas de parkinsonismo, ambas as fêmeas já tinham adquirido um grau significativo, né, de efeito parkinsoniano pela droga, e elas receberam então a terapia antiparkinsoniana composta por levodopa e carbidopa, que era então interrompida 12 horas antes desses registros. Em relação aos resultados, primeiro nesse gráfico da esquerda vocês conseguem observar, primeiro a gente está vendo a resposta do Propofol. Nesse gráfico da esquerda a gente está vendo o tempo de abertura a porcentagem de tempo de abertura de olho fechado. Vocês veem que durante a injeção de Propofol o olho vai ficar fechado durante esse período, não é? O que, comparando aqui com a injeção da ketamina, a gente vê que fica mais ou menos tudo na mesma base. Então, o olho não fica fechado. A partir disso, a gente já consegue predizer que a gente está em 2 situações diferentes. Numa, a gente tem uma provável inconsciência, porque a gente tem um sinal indireto, né, um sinal visual, o macaco está com o olho fechado. No outro, o macaco está com o olho aberto. Então, a gente tem um estado de inconsciência presumido e um estado de consciência presumido. Depois, a gente vai passar, então, para uma avaliação da frequência das ondas que foram induzidas pelas 2 drogas, o Propofol e a ketamina. O Propofol, no caso, ele dava um incremento da sincronização com ondas de baixa frequência, na frequência delta, enquanto a ketamina estimulava ondas com frequência mais alta, entre 25 e 100, compatível então com ondas gama. Então, nesse caso, o autor definiu que seria um estado de inconsciência relacionado ao uso do Propofol e um estado de consciência dissociada, né, quando do uso da ketamina. Aqui a gente consegue observar a resposta no sono, que teria então essa divisão principal de sono não REM e sono REM, né, as 3 fases do não REM e a fase REM. A gente vê que, né, na linha verde embaixo, vocês vão ver, olhando para baixo, na linha de base, tem verde, azul e vermelho. No verde, quando o animal está acordado. No azul é quando tem, então, uma resposta do sono não REM, quando tem as ondas não REM, e no vermelho é quando tem o sono REM. A gente vê que no sono não REM há uma compatibilidade, então, com o observado após a injeção do Propofol e no sono REM, o observado na injeção da ketamina. O mesmo a gente consegue observar nesse outro gráfico, né? Também da mesma forma, olhando na linha de base, vocês conseguem ver quando o macaco está acordado, quando ele está em fase não REM e quando ele está em fase REM, e a mesma observação em relação às frequências. E aqui a gente consegue ver os estados não REM e REM em relação à sincronização dessas ondas. Observando-se, então, no sono não REM, uma sincronização, como ocorre com o Propofol, né? A sincronização das ondas, que nesse caso estiveram com a frequência mais baixa, e no estado do sono REM, a gente observa uma dessincronização com ondas de frequência mais alta no nível gama, o que é observado também quando da injeção da ketamina. Sendo assim, o autor vai discutir a aplicabilidade dessas drogas, né, na prática clínica, e vai se dedicar principalmente à discussão a respeito da alternância entre Propofol e ketamina. Devem ter visto também que na metodologia o autor comenta sobre esse modo interleaved, usando um protocolo 40 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 20 minutos e 20 minutos, alternando Propofol e ketamina. O objetivo disso seria fazer alternância entre os ciclos, simulando o que acontece no sono normal, no sono fisiológico, em que ocorre uma alternância entre o sono não REM e o sono REM. A gente vai ver que, na verdade, o
o trabalho ele se dedica muito mais a demonstrar como a ketamina, por meio de uma sedação leve a moderada, né, tem um efeito sobre a atividade cerebral que produz uma consciência desconectada ou dissociada. O objetivo disso seria manter o uso do microrregistro, mesmo em um paciente que estaria sob anestesia. Embora essa não seja esse exatamente o foco isso não esteja exatamente explicitado na discussão do artigo, a ideia geral que se tem é essa, é de que a ketamina pode ser utilizada em protocolos com anestesia geral para tentar manter o uso do microrregistro, dado que isso aumenta a segurança, a confiabilidade, para garantir que a gente vai chegar no alvo desejado. A respeito das alucinações, que podem acontecer em até 50% dos casos com o uso de ketamina, o autor discute a contraposição desse efeito pelo Propofol em função do seu efeito gabaérgico. E, mais uma vez, só comentando essa similaridade do sono fisiológico, comparado ao estado pós-anestésico, teria um benefício maior para o paciente, dado que ele estaria mais descansado. Por simular um sono normal, o paciente estaria mais descansado. Em relação às limitações, esse é um estudo em não humanos, então as informações não podem ser extrapoladas, obviamente, para a população humana. Há um efeito diferente sobre o cérebro feminino, provavelmente relacionado aos receptores de estrogênio, e isso em relação à ketamina, principalmente em relação ao seu efeito antidepressivo. E também o que se discute é que os animais foram submetidos a uma terapia dopaminérgica por um curto período, o que não é a realidade dos casos em que nós tratamos em humanos pacientes com doença de Parkinson que serão submetidos a um procedimento cirúrgico. Então, por fim, o que se conclui, as proposições feitas ao fim do artigo, a ideia geral que se tem é que a ketamina, por aumentar esses potenciais de alta frequência, não mascara as oscilações que a gente consegue obter para fazer uma identificação eletrofisiológica dos alvos na cirurgia para a doença de Parkinson. A gente vai ver isso mais para frente, que é muito mais verdade para o núcleo subtalâmico do que para o GPI, por exemplo. E, por serem facilmente disponíveis, terem uma boa alternância, já que o Propofol é uma droga que tem uma duração menor, né? Há uma boa possibilidade de aplicar isso na prática, e a alternância entre essas drogas pode garantir uma experiência mais agradável ao paciente por se assemelhar ao sono. Então, a ideia geral que o artigo traz é essa, na verdade. A interpretação geral, não sei se todos tiveram essa mesma impressão, mas a interpretação geral é que a ketamina é uma medicação, uma droga que permite a possibilidade de melhorar a sensibilidade de um procedimento cirúrgico para a doença de Parkinson sob anestesia geral, permitindo o uso do microrregistro, porque dessa forma a gente conseguiria verificar a atividade cerebral como desejado para esse alvo. Sendo assim, né, a gente vai entrar numa discussão agora sobre o que seria melhor. O que garante o melhor desfecho para os pacientes, né? Operá-los sob anestesia local, por exemplo, né, com um paciente acordado, ou o paciente sob anestesia geral. Para isso, o nosso grupo da neurocirurgia funcional fez uma pesquisa com uma busca de artigos no PubMed e usamos também como referência secundária o UpToDate, basicamente porque existe lá um artigo de revisão, né, que comenta sobre anestesia na cirurgia para DBS. É a revisão, nesse sentido, a revisão mais atualizada que a gente encontrou, por isso o UpToDate foi utilizado. Para começo de conversa, a cirurgia com paciente acordado, ela é muito mais real, pelo menos aqui no Brasil, na maioria dos centros, é muito mais real, porque como a gente vai ver, idealmente a cirurgia com paciente sob anestesia geral deve contar com recursos de neuroimagem mais avançados do que a gente está acostumado a observar na prática clínica. Então, convencionalmente, na cirurgia com paciente acordado, a gente usa o microrregistro e a macroestimulação intraoperatórias. Esse é um modelo de realização do procedimento que, em geral, dá uma segurança para o cirurgião. Alguns, por exemplo, têm muito receio de, ao fim da verificação, não encontrarem efeitos adversos, por exemplo, não identificarem efeitos de cápsula durante a macroestimulação, né? Então,
de uma certa forma, há um certo conforto também para o cirurgião por tentar identificar de uma forma mais objetiva com o paciente acordado, ao examiná-lo, verificar que a localização está como desejado. Nesse tipo de procedimento, em geral, a gente faz anestesia local. Essa anestesia local é feita para a colocação do halo, e aí é possível fazer ou anestésico local nos sítios de fixação ou um bloqueio de scalp. Isso depende muito do serviço. Nas incisões cranianas, normalmente a gente infiltra com anestésico local também, e alguns preferem, alguns gostam também de fazer a infiltração ao longo do trajeto de tunelização da extensão, antes da segunda fase do procedimento. Uma opção que é sempre discutida junto à neuroanestesia é a sedação consciente, o que levanta muitas dúvidas a respeito de quais drogas utilizar e em que posologia também. A gente vai discutir brevemente isso mais na frente. Existem algumas limitações para a cirurgia com paciente acordado, e é aí que vai entrar a discussão para a realização da cirurgia com paciente sob anestesia geral. Primeiro, a gente sabe que para realizar esse procedimento com o paciente acordado, a gente precisa que ele coopere, e aí estão envolvidos elementos psíquicos, né, relacionados ao medo do paciente, à ansiedade ou angústia frente a um procedimento que requer sua cooperação. E, além disso, a gente sabe que algumas vezes o procedimento se prolonga e isso leva à exaustão, não apenas em pacientes mais idosos, né? Mesmo em pacientes mais jovens, às vezes é difícil manter o ritmo do procedimento ao longo de toda a cirurgia. Existe uma discussão a respeito do tempo cirúrgico também. A gente vai ver mais para frente que, dependendo da série avaliada, não existe muita diferença entre o tempo empregado na cirurgia com o paciente acordado ou o paciente sob anestesia geral. Mas, em geral, de uma forma geral, a gente sabe que demanda bastante tempo para a realização para examinar esses pacientes, fazer, às vezes, mais de uma verificação dos eletrodos de registro. Existem pacientes que têm comorbidades que limitam também a realização da cirurgia com o paciente acordado, principalmente porque esses pacientes são mais, em geral, a gente está lidando com pacientes mais idosos, né? Existe uma suscetibilidade hemodinâmica maior também, com variedade de pressão. A gente sabe que isso, por exemplo, dependendo da quantidade de introduções de eletrodos de registro, pode levar a um risco aumentado de hemorragia intracraniana. Existe sempre o risco da necessidade de manejar a via aérea desses pacientes, caso, por exemplo, estejam fazendo sedação consciente e o paciente, por um aumento da dose, no momento do procedimento, o paciente seja muito sedado e isso implique em um prejuízo da perviedade da via aérea. E o que a gente discute e o que a gente tem observado na prática, inclusive no HC, em relação a alguns alvos também. Por exemplo, a gente tem um protocolo agora com Minert, com 2 alvos, né, na mesma trajetória. Existe uma limitação em relação ao posicionamento, à entrada do eletrodo, a realização do burr-hole. Nesses casos, pela trajetória não ser muito confortável para o paciente e para a equipe também, talvez seja o caso de considerar realizar o procedimento sob anestesia geral para facilitar o acesso também. Considerando, então, que existem limitações relacionadas à cirurgia com paciente acordado, surge a possibilidade da discussão a respeito do uso da cirurgia sob anestesia geral. Como eu comentei previamente, a gente deve, se possível, lançar mão de recursos avançados de neuroimagem que possam ser utilizados durante o ato cirúrgico. A maioria dos trabalhos a esse respeito cita a ressonância magnética intraoperatória, por exemplo, não disponível no HC, mas existem trabalhos com tomografia intraoperatória, que mostram, inclusive, uma eficácia boa. Nesse caso, é feita uma tomografia intraoperatória que é fundida com uma ressonância pré-operatória do paciente. Obviamente, não é possível visualizar os núcleos como na ressonância intraoperatória. O objetivo disso, aqueles que defendem a realização da imagem intraoperatória, é que após a abertura da dura, pela perda de líquido, ocorre um shift, um deslocamento, então, do tecido cerebral e, portanto, do alvo,
o que necessitaria, então, de uma nova verificação do posicionamento da trajetória. Defende-se também que os pacientes sob anestesia geral têm um melhor controle hemodinâmico, como eu já comentei previamente, por serem pacientes idosos, essa é uma preocupação que existe também. Mas aí existem algumas limitações também relacionadas a esse método anestésico. Um deles é a interferência dos anestésicos no microrregistro. A gente vai ver que não é comum na prática que os pacientes sob anestesia geral sejam submetidos à cirurgia com microrregistro, mas é possível sim realizar isso. Poucos estudos na literatura, na nossa busca, citam essa metodologia. Em uma das meta-análises que a gente encontrou, apenas 3 trabalhos mencionavam o uso do microrregistro na cirurgia com paciente anestesiado. Nesse caso, não há possibilidade de realizar a macroestimulação intraoperatória, né? E como eu já comentei, existe dúvida aí sobre o tempo cirúrgico ser maior ou menor. Não existem protocolos muito bem definidos na literatura quando a gente pesquisou. Existem protocolos específicos em estudos, né? E protocolos institucionais. A maioria dos trabalhos descreve o uso de propofol e remifentanil. Normalmente o propofol é mantido, pode ser utilizado inclusive em associação com gás inalatório no início da cirurgia e depois a manutenção mais baseada no uso do opioide. A discussão a respeito da comparação entre um método e outro, né, tem algumas limitações, e aqui eu já deixo claro essa limitação. A maioria dos trabalhos encontrados se trata de estudos retrospectivos, né, são cohortes retrospectivas, boa parte deles realizadas em único centro e com um N reduzido. A discussão inicial, ela gira em torno vamos dizer assim, da utilidade do microrregistro, de ele ser indispensável ou não, e a comparação do microrregistro comparado à neuroimagem para obter o melhor resultado motor, por exemplo. Alguns trabalhos, um deles não incluído aqui na nossa revisão, né, mas a gente chegou a discutir esse trabalho, mostrava que o melhor preditor de resposta pós-operatória em relação ao desfecho motor seria a localização por meio de imagem, sem considerar, então, o microrregistro. Esse trabalho alemão que eu mostro aqui avaliou retrospectivamente a posição dos contatos, né, dos eletrodos no núcleo subtalâmico e verificou que a posição lateral, mais lateral dos contatos, foi o melhor preditor de resposta motora. Lembrando que esses pacientes, eles foram submetidos à cirurgia acordado e foram submetidos a um microrregistro também durante o procedimento. Mas o que foi significativo foi que o único preditor real de desfecho, do melhor desfecho motor, foi a localização lateral do eletrodo. Por outro lado, alguns autores vão se dedicar a demonstrar as limitações do método do microrregistro. Esse trabalho, por exemplo, ele mostrou que o microrregistro ele tem o benefício do ponto de vista do desfecho motor, a gente consegue ver ele em cima, tem um P significativo em relação ao PDRS, mas embaixo não há significância estatística com base na distância máxima obtida pelo microrregistro, nem no número de trajetórias feitas com eletrodos de registro também. Isso não fez diferença, por exemplo. Já esse trabalho do grupo canadense do professor Lozano demonstrou o contrário. Na verdade, a discussão aqui era sobre a eficácia do uso da neuroimagem para guiar a localização do alvo. 20%, aproximadamente 20% dos pacientes que tiveram os seus alvos definidos apenas por imagem sem microrregistro tiveram localização subótima dos contatos do eletrodo. Então, isso aponta para uma insuficiência, já que 20% é uma quantidade significativa, uma insuficiência da neuroimagem como método para determinar a melhor localização do alvo isoladamente. Então, nesse caso, a gente tem trabalhos diferentes que mostram limitações diferentes para ambos os métodos, e isso, então, aponta mais uma vez para uma direção futura em que nós possamos utilizar métodos adicionais, métodos conjuntos. Sobre esses métodos conjuntos, a gente está falando, basicamente, de usar microrregistro na cirurgia com pacientes sob anestesia geral.
Mas como isso seria possível, considerando que a maioria desses sedativos tem uma interferência sobre a atividade cerebral e, portanto, interferiria também na avaliação do microrregistro. Essa tabela, ela resume as principais drogas em discussão na literatura com base na discussão da cirurgia para Parkinson com paciente acordado e paciente anestesiado. A gente tem duas principais classes de sedativos que não são, em geral, indicadas, que são os benzodiazepínicos e o propofol. Isso porque eles são GABA, são agonistas GABA, e dessa forma são os que mais afetam a atividade cerebral e mais comprometem, então, o microrregistro. O propofol pode ser utilizado em uma dose mais baixa. Existem alguns protocolos descritos em trabalho com uma dose mais baixa de propofol, predominando na fase inicial, na indução anestésica, embora seja possível fazer titulação ao longo do procedimento, apostando mais, como eu falei previamente, no uso do opioide. Os opioides, que vocês veem aí na parte do meio, eles já seriam uma classe mais segura. Obviamente, eles reduzem também a linha de base no microrregistro, mas não tão significativamente quanto os benzodiazepínicos, por exemplo. O Precedex, a desmedetomidina, é uma medicação que também vem sendo utilizada, que vem sendo bastante estudada, porque ela, assim como os opioides, reduz a linha de base no microrregistro, os spikes também, mas não como as superiores nessa tabela. Só lembrando, como eu falei, também o propofol pode induzir discinesia, né, e pode levar a bloqueio a interrupção do tremor, que pode se prolongar, inclusive, no período off do paciente. Então, só frisando, a gente tem as três classes de baixo, né, as três medicações de baixo, são os opioides, aí, fentanil e remifentanil, que são os mais utilizados por conta da duração da droga, né, duração de ação, e também o Precedex. Aqui eu apresento dois trabalhos que mostram como a sedação com o propofol e com o Precedex podem alterar o microrregistro. Nessa primeira, a gente consegue ver, aqui no lado esquerdo, a gente vê um decréscimo dos spikes e também da espessura da linha de base, de A até C, à medida que os pacientes vão sendo aprofundados na sedação. Do lado direito, a gente vê em A e B uma estratificação da dose de propofol, né, acima ou abaixo de 100 microgramas por quilo minuto. Nesse caso, os pacientes essa avaliação diz respeito ao GPI em pacientes com distonia, mas ela tem sido reproduzida em outros trabalhos também para o STN em pacientes com Parkinson. Então, a gente consegue ver que tem uma redução dos spikes, uma redução da linha de base em função do uso do propofol. Da mesma forma, acontece com o Precedex. Esse é um outro trabalho que mostra o uso do Precedex em diferentes pacientes. A gente consegue ver, vocês conseguem ver que tem uma anotação a respeito do BIS, né? Então, os pacientes têm uma monitorização do BIS com um eletroencefalograma associado, e então a resposta do microrregistro no GPI, na linha superior, e do STN na linha inferior. A gente observa aqui, os pacientes que têm um BIS mais alto deveriam ter uma atividade elétrica de base também mais alta e um microrregistro também mais exuberante. Então, esses pacientes estariam com um grau de sedação menor. Os pacientes com um grau de sedação maior, com um BIS mais baixo, portanto, uma atividade elétrica de base mais baixa e com uma redução dos spikes também, o que é observado nos pacientes que receberam Precedex. Resumindo, no paciente 1 e paciente 5, a gente vê BIS mais baixo, paciente sedado com Precedex, redução da linha de base, da espessura da linha de base e dos spikes em GPI e STN. Comparem com tudo que, obviamente, não são do mesmo estudo, mas isso é uma observação que a gente tem dos outros trabalhos também. A redução observada com o propofol é mais exuberante do que a redução observada com o Precedex. E aí a gente passa, então, para a avaliação dos desfechos que podem ser observados e para comparar os pacientes que são submetidos ao DBS acordados ou sob anestesia geral. Então, obviamente, a gente precisa comparar o desfecho motor, e aí eu destaco que existem duas formas descritas na literatura para avaliar isso, seria pelo PDRS e pela janela terapêutica, e também pelo LED logo em seguida. Os desfechos cognitivos comportamentais e relacionados à fala, comunicação,
e também as complicações do procedimento. A gente vai avaliar rapidamente cada um desses desfechos a partir de agora, com base em algumas meta-análises, e no fim a gente vai falar sobre o Galaxy, que é um ensaio clínico randomizado que foi divulgado, os resultados foram divulgados esse mês. Então, em relação ao desfecho motor quanto ao PDRS, nenhum dos trabalhos mostrou uma diferença entre os pacientes que foram submetidos ao DBS acordados ou sob anestesia geral. A gente vai ver que aí, nessa tabela desse trabalho, que é uma meta-análise bastante citada, só no PDRS, na seção 4, a gente vai ver que o paciente que a gente vai ter um P significativo. Então, que seriam os efeitos relacionados à própria terapia, né? Mas no PDRS, na seção 3, não foi observada diferença entre um e nem outro. Na seção 4, o que a gente vai ver é que nos pacientes acordados, o resultado é melhor. Esse é um outro trabalho que também avaliou o PDRS, a resposta motora pelo PDRS, nos pacientes acordados e sob anestesia. Tanto para o GPI, no gráfico da esquerda, quanto para o STEM, no gráfico da direita, não foram observadas diferenças entre um grupo e outro. E aqui eu resolvi apresentar esse outro resultado, essa outra meta-análise, porque, diferentemente das anteriores, a avaliação do PDRS entre os grupos é feita utilizando microregistro. Vejam que existem 3 artigos aí, eu até destaquei em azul, vocês vão poder ver, que os grupos com anestesia local e anestesia geral são comparados, mas em ambos foi utilizado o microregistro. Então, são citados apenas esses 3 trabalhos utilizando microregistro no grupo com anestesia geral. E nessa avaliação, não houve diferença também no PDRS entre um grupo e outro. Esse outro artigo, publicado no ano passado, ele defende que a avaliação pelo UPDRS seria simplória. Então, ele discorre a respeito da avaliação por meio do TW. A janela terapêutica seria mais importante. O que a gente viu em outro trabalho, na verdade, é que a janela terapêutica ela não teve uma implicância significativa sobre o desfecho motor final. Então, são dados discordantes, mas nesse trabalho o que se discute é o TW. Então, em relação à janela terapêutica, o que a gente vê é que os pacientes que foram submetidos a um procedimento com anestesia geral tiveram uma janela terapêutica maior. Então, comparando um grupo com outro, o grupo do paciente de anestesia geral e anestesia local, o grupo com anestesia geral foi melhor, principalmente quando utilizado o eletrodo direcional. Vocês veem que existe uma comparação aí também entre o eletrodo direcional e o eletrodo unidirecional, né, no caso, que existia uma diferença de forma que o eletrodo direcional foi ainda mais eficaz. Então, o objetivo desse trabalho era mostrar que a cirurgia com paciente sob anestesia geral melhorava a janela terapêutica, principalmente utilizando o eletrodo direcional para DBS no núcleo subtalâmico. Em relação ao LED, não existe diferença também. Aqui eu destaco mais uma vez aquela meta-análise que compara os 2 grupos, né, anestesia local e anestesia geral, utilizando o microregistro em cada um, e não havia diferença entre eles também. Esse outro trabalho também se dedicava à avaliação do LED, quase que exclusivamente, mostrou uma melhora dentro de cada grupo, tanto com os pacientes submetidos à cirurgia com o paciente acordado ou sob anestesia geral, mas entre eles não houve diferença. Vocês veem que é um P não significativo. Quanto aos desfechos cognitivos comportamentais e da fala, esses foram os principais desfechos observados nesse outro trabalho. Nele, a gente consegue observar que existe significância estatística quanto à cognição e comunicação, de forma que os pacientes submetidos à anestesia geral tiveram um melhor desfecho. E, nesse mesmo trabalho, a gente consegue avaliar em relação à fluência, né? Seria a fala, a comunicação. Também esses pacientes submetidos à anestesia geral tiveram um desfecho melhor do que os pacientes que foram submetidos à anestesia local apenas. Nesse outro trabalho,
não foram identificadas alterações significativas entre um grupo e outro a respeito desse desfecho cognitivo comportamental. Sobre o tempo cirúrgico, esse trabalho mostrou que os pacientes que foram submetidos à cirurgia com anestesia local tiveram um tempo maior, né, um incremento de 20 minutos, com significância estatística. E aqui, nesse mesmo trabalho, só para discutir uma coisa rapidinho, é que considerou-se que os pacientes que eram submetidos à anestesia, à cirurgia com o paciente acordado, por estarem com uma posição normalmente a 30 graus, eles teriam, então, um pneumocrânio maior, e isso aumentaria o risco de shift, o risco de erro e risco de infecção também. O pneumocrânio não foi associado a uma piora do risco do erro do lead, né, no fim, embora tenha sido associado a isso um risco de erro do lead à posição da cabeça do paciente, de forma que a 0 graus o risco de erro foi menor, e 0 graus é a posição preferencial para o paciente que vai ser submetido à cirurgia sob anestesia geral. Os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia acordados, que ficam, em geral, com decúbito mais elevado, teriam um risco de ter um erro maior também. Esses pacientes teriam um risco de ter um pneu maior, também nesse caso poderia estar implicada essa associação. Quanto às complicações, há, em geral, uma consideração sobre os pacientes acordados terem maior risco de ter hemorragia intracraniana e infecção. Nesse trabalho não se demonstrou pela equivalência de tempo, né? Nesse caso não houve diferença de tempo entre os dois grupos, não se pode atribuir o risco de infecção elevado pelo tempo de cirurgia mais prolongado, né? Mas a gente tem que considerar que normalmente os pacientes que são submetidos a essas cirurgias têm uma equipe maior em sala, porque precisam ser examinados. Há uma associação do risco de sangramento também com o número de passagens de eletrodos de registro. Nesse outro trabalho, não houve diferença significativa em relação às outras complicações, né, inclusive cognitivas. E aqui, só um dado interessante é que esse trabalho que avaliou o custo em relação às duas terapias mostrou que a cirurgia com pacientes sob anestesia geral tem uma variação de custo menor, portanto, é mais controlável para o hospital operar esses pacientes sob anestesia geral. Rapidamente, os dados desse trial, né, um trial da Universidade de Amsterdã, com 110 pacientes, no fim foram 103 foram avaliados em relação ao desfecho primário, que era uma avaliação cognitivo-comportamental, né? Ambos os grupos tinham microrregistro, um com anestesia local e outro com anestesia geral. Em relação a esses desfechos primários, que eram cognitivos comportamentais, não houve diferença entre os dois grupos, e quanto aos desfechos secundários, não houve diferença quanto ao desfecho motor pelo PDRS, mas foi observado que os pacientes que foram operados, acordados, ficavam mais cansados ao término do procedimento, né, e o tempo cirúrgico também era maior, o que justifica, provavelmente, esse maior cansaço. Então, a gente pode levar para casa as seguintes mensagens sobre o que a gente discutiu aqui. Os resultados da cirurgia com paciente acordado e sob anestesia geral são equiparáveis do ponto de vista motor, não existe nenhum dado na literatura que mostre uma diferença entre eles. Os resultados cognitivos são variáveis, o único ensaio clínico randomizado que a gente tem, que é o Galaxy, não mostrou diferença entre os dois grupos, esse era o desfecho primário, inclusive. É possível usar o microregistro em pacientes sob anestesia geral, mas é claro que a gente precisa de um protocolo específico em neuroanestesia, que precisaria ser discutido, por exemplo, dentro da nossa instituição. É necessário empregar técnicas de neuroimagem intraoperatórias para deixar a cirurgia mais acurada, mas, obviamente, há uma limitação estrutural dentro das instituições, principalmente aqui no Brasil, não é? Há um risco teórico aumentado de complicações como AVC/H e infecção nos pacientes que são operados acordados, só com anestesia local. E, obviamente, a mensagem final é que a tomada de decisão, ela depende de muitos fatores, né? Que considera a experiência da equipe, a estrutura física e humana do serviço, né? As particularidades de cada paciente, sobre comorbidades, tudo, e, principalmente, a opinião do paciente conta muito no fim. Essas foram as referências consultadas, né? Tem algumas outras também que, se vocês quiserem, estarei à disposição para repassar. Muito obrigado. Andrew,
Volta ali no slide o anterior, por favor. Esse número 4, ali, ó, há um risco teórico. Mas no Galax, teve mais sangramento no grupo com anestesia generalizada. Eu não sei se isso é muito verdade, viu? Eu não sei se você tem esses dados. Na verdade, ele não faz uma avaliação com P pelo Galaxy. Não, mas foi 1:4. Foi 1 no E- grupo anestesia local e 4, foi 4 vezes mais. Só que ele... no fim, isso não fica claro em relação à consideração final do autor, né? O que eles fazem é simplesmente discorrer sobre outras possíveis Não, causas. não, sim, mas é que o P, ele é só uma medida, obviamente, estatística. Uhum. Mas foi 1 sangramento no local e 4 na geral. Não é uma crítica ao anestesia geral, mas é que eu não sei se realmente é tão verdade que você tem mais sangramento na local. Eu acho que é discutível isso. Isso é variável também entre as referências. Esse é um risco teórico estimado na maioria dos trabalhos, mas não sempre demonstrado. Tem um trabalho que eu mostrei aqui, que é esse que mostrou, essa meta-análise mostrou um risco aumentado no grupo Awake. Mas no Galax, esses 5 pacientes que sangraram, na verdade, foi sangramento relativamente pequeno, tanto é que em 6 meses eles estavam sem nenhuma complicação. 4 pacientes de 50, 60 foi uma porcentagem de 4%. E a porcentagem de sangramento em DBS é de 0,5 a 1. Então, foi um pouco fora do que eles imaginavam na literatura, mas é só uma consideração. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Andrew, que eu fiquei na dúvida. Você acha que o número maior de passagens no paciente acordado é justamente porque a gente testa no intraoperatório, você acha que não está tão bom e passa de novo? É essa a tua impressão? Isso mesmo. Isso é para aumentar a acurácia. Porque o número de passagens com os eletrodos direcionais, eu não sei a opinião tua, eles acabam diminuindo, né? Porque às vezes não está tão perfeito, mas você fala, vamos deixar aqui de vez de passar de novo o registro, você concorda? Claro, sim. Essa é uma grande vantagem do direcional também. Obviamente, a passagem, o número de passagens diminuiu muito. Desde a Bengan, com 4 ou 5 passagens, para o atual, que são de 2 passagens em geral, isso já mudou, esse paradigma já mudou. E com o direcional, há uma tendência maior também disso mudar, né? De melhorar. E só, desculpa, André, só a última colocação, você falou lá no início que os eletrodos laterais têm os altos como melhores, né? Isso é muito Isso. interessante mesmo, porque a gente fica com a impressão que, como lateral OST, né, a cápsula, não é bom ficar lateral, mas a gente que fica programando vê que realmente, talvez a região melhor do STN, que causa melhor efeito parkinsoniano, é a região lateral. É claro que é a dorsolateral, mas dentro da dorsolateral, a lateral na dorsolateral parece que é a melhor. Tanto é verdade que quando você tem uma janela muito grande para fazer cápsula, tipo 4, 5 miliamp, no pós-op, às vezes o cara não melhora tanto, né? Uhum. Porque se ele faz cápsula com às vezes 3, 3,5, você pode falar, pô, será que tá perto? Mas o cara melhora muito. E às vezes você aumentando o PW e estimulando bastante essa região, a melhora é boa. Se você faz uma cápsula com 4,5, 5, a cápsula, o axônio da cápsula, ele é facilmente estimulado, né? Porque ele é largo. Então, às vezes, você faz cápsula, só que você não está estimulando muito a região lateral da região dorsolateral. Então, o resultado motor não é tão bom. Eu não sei se ficou claro. Sim, sim. Pessoal, alguém quer comentar? Aliás, Andrew, parabéns, hein? A apresentação tua é muito boa. Você juntou um monte de coisa, o assunto é difícil. E foi, ao meu ver, fantástico. Eu Karina, queria dar o Andrew também, eu achei a apresentação maravilhosa, achei realmente muito boa mesmo, Andrew, parabéns. Essa discussão eu acho que é muito válida, mas enquanto a gente não tem técnicas avançadas de imagem dentro da sala cirúrgica, para a gente acaba sendo uma discussão mais teórica do que qualquer outra coisa, né? Acho que na nossa realidade, pelo menos no HC, fica difícil ainda fazer cirurgia com o paciente dormindo e uma cirurgia bem feita. Minha impressão, né? Não sei vocês.
Outra coisa que vale a pena considerar a respeito disso, Karina, é que os locais onde são feitos esses trabalhos com ressonância intraoperatória, normalmente são serviços que têm, além da estrutura, tem um treinamento para isso, então já estão acostumados a fazer isso. Não dá para reproduzir o mesmo resultado em todos os serviços que têm uma ressonância intraoperatória também. Tem muita falha para isso, né? Precisa ter uma equipe muito integrada para fazer isso, porque a gente sabe que tem muita coisa para ser corrigida na ressonância também, né? Que se não for bem interpretada, pode induzir ao erro. Perfeito. Sim, precisa de um treinamento, precisa da familiaridade do neurocirurgião com isso, mas assim, sem uma imagem de qualidade na sala cirúrgica, não dá nem para começar esse treinamento. Mas eu concordo que a experiência do serviço é fundamental. Sim. Mas acho que é mais uma questão de, é como você falou, né? Aqui não tem muito como a gente ficar discutindo sobre paciente acordado ou anestesiado. Na nossa realidade, a melhor opção ainda é fazer cirurgia com paciente acordado, pelo menos a meu ver. Obviamente, existem pacientes que devem ser bem selecionados e que talvez se beneficiem mesmo de uma cirurgia sob anestesia geral. Acho que deve se incentivar a criação de protocolos que permitam o uso do microrregistro mesmo nessas condições, para tentar sensibilizar o método e, claro, usar métodos adicionais que possam melhorar essa acurácia, né? Talvez tentar fazer uma tomografia intraoperatória ou transoperatória, que é o que é mais possível no Brasil, para fundir. Óbvio, essa logística não é tão fácil. Às vezes, no Brasil, você vai tentar fazer isso, aumenta muito o tempo cirúrgico, desgasta muito a equipe, aumenta o risco de infecção, então não é algo muito fácil. Kleber? Oi, bom dia, gente. Como estão? Tudo bem. Tudo bom. Bom, Andrew, essa tua consideração final é a consideração que você acha, que você pensa sobre o assunto, pelo que você leu. Isso. Eu aqui tenho um detalhe, assim, que é uma das coisas que a gente precisa entender. A programação pré-operatória é uma simulação num ambiente virtual do como poderia estar o cérebro do doente. Entende? Quando você abre o Duramar, quando você modifica. Então, você fazer microregistro não diminui o número de passagens, ou não diminui o número, o posicionamento final em relação à programação final. Você fazendo microregistro, você aumenta o deslocamento em relação à programação inicial. Porque a gente busca exatamente isso, posicionar numa parte, a janela terapêutica seja o mais próximo possível da simulação da terapêutica final que o doente vai ter. Então, assim, o microregistro não tem uma função meramente de você ter uma intensidade de sinal. Várias vezes a gente implanta no local onde o microregistro, a intensidade e a amplitude do microregistro não é a mais intensa. Mas a associação do resultado da leitura do microrregistro com a macroestimulação e a leitura do exame do doente no momento do procedimento, eu acho que, mesmo você corrigindo o posicionamento com uma tomografia intraoperatória no doente acordado, esse dado do doente melhora. Você percebe mais precocemente o surgimento de cápsula, você percebe mais precocemente alterações da fala, intraoperatório, quando você está registrando, você percebe mais precocemente alterações cognitivas ou comportamentais. Então, eu acho que do ponto de vista funcional, ainda existe uma vantagem da cirurgia acordada sobre a cirurgia dormindo. Kleber. Agora, a correção do posicionamento, isso pode facilmente ser feito com a estrutura que a gente tem, com exceção de uma coisa: a tomografia intraoperatória, que acho que seria o exame ideal. A tomografia intraoperatória com a fusão de imagem. Viu, Kleber? Só um comentário aí no que você falou, talvez a gente já está próximo do horário, é que talvez o negócio vai cair de novo na tal da personalização. Por quê? Porque tem paciente que se incomoda muito, não é colaborativo. No Brasil, e acho que no mundo, às vezes demora muito para começar a cirurgia, o cara está em off desde o dia anterior, o cara não aguenta se a cirurgia começa às 11, meio-dia, porque o objetivo de fazer acordado é o cara colaborar. Se ele está num off de 20 horas, o cara não colabora, fica agressivo, numa síndrome hipo, e aí não justifica. Se o cara é mais jovem e é super colaborativo, esse cara tem que fazer a cirurgia acordado, provavelmente, e tentar começar de manhã.
uma distonia, como é que você vai fazer acordar o paciente com uma baita distonia? Então, eu acho que o futuro aqui da coisa é realmente, não tem assim, é todo mundo acordado dormindo. Você vai depender do paciente, mas que é ruim quando o paciente faz síndrome hipodopaminérgica pelo atraso das cirurgias, pelo sistema, é muito ruim. Então, nesses casos, talvez a cirurgia dormindo para o cara seja muito mais confortável. Ô, Rubens, a gente tem alguns casos de doentes de distonia, e mesmo doentes parkinsonianos, que a gente faz dormindo. Outra coisa, tem que lembrar, por exemplo, os doentes de denteado. Todos eles foram operados sob anestesia geral. Aí. E o de Meinert não vai ser anestesia geral semana que vem? Provavelmente. Então, sem dúvida. Eu acho que é personalizar o negócio, depende do alvo, da colaboração do paciente e do tempo que você acha que vai ficar em off. Porque também... Eu acho que a Jaque, que foi a primeira do denteado, e a Camila, eu acho que elas estavam acordadas na cirurgia. Sim, foram as únicas duas. Depois, e se incomodaram todos os outros muito. casos, muito. E isso não trouxe nenhum benefício. Depois passamos a fazer todos com anestesia geral, e vocês reparam que tanto a leitura quanto o resultado final não fez diferença. Pelo contrário. Pessoal, feita essa... Deixa eu ver aqui. Bom, gente, pelo horário aí, 7h59, a gente vai ter que encerrar. André, obrigado de novo aí pela brilhante aula. Agradeço a todos os colegas. Voltamos aí com a organização da Karina em outubro para um outro Journal Club. Um abraço a todos e uma boa sexta. Obrigado. Bom final de semana a todos.